E se nós fôssemos cegos? Mas nós estamos realmente todos cegos. Cegos da razão, cegos da socialidade,
Cegos, enfim, de tudo aquilo que faz de nós não um ser razoavelmente funcional no sentido da relação humana, mas pelo contrário, um ser agressivo, um ser egoísta, um ser violento. Enfim, isso é o que nós somos, e o espetáculo que o mundo nos oferece é precisamente esse. Um mundo de desigualdades, um mundo de sofrimento sem justificação. E o pior, com explicação. Podemos explicar o que se passa, mas sem justificação. Numa sociedade superficial, de viciados em comprar, assistir, os pobres não podem desviar os olhos. Não há mais para onde olhar. Quanto maior a liberdade na tela, quanto mais sedutoras as tentações que emanam das vitrines, mais profundo é o sentido da realidade empobrecida. E mais irresistível se torna o desejo de experimentar, ainda que por um momento fugaz, o êxtase da escolha. Quanto mais escolha parecem ter os ricos, tanto mais a vida sem escolha parece insuportável para nós. Até onde vai a sua humanidade? 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 Baseado em O Corpo dos Condenados, do livro Vigiar e Punir de Foucault, e Rizoma, de Deleuze e Guattari, este trabalho se propõe a um pensar sobre poderes, saberes e verdades invisíveis, que fazem parte da construção de indivíduos capazes de sobreviver ao abandono, ao preconceito, à violência urbana, como os meninos personagens do livro Capitães da Areia, de Jorge Amado.
estamos comemorando as enroladas que os capitães da areia fizeram, né? São uns artistas esses meninos. Aprendeu a desenhar onde? Dá vontade, pega e desenha. Rapaz, você tem talento. A gente podia ganhar muito dinheiro junto. Tu anda com tua boniteza e eu com a minha esperteza. Rapaz. Gente ruim como você nasce ruim e morre ruim. Às vezes é melhor ter morrido. Tá fazendo o que com o negócio meu na mão, hein? Ladrão, mesmo o que é que tem? Aqui dentro não, nós somos ladrão lá fora e você sabe disso, Ezequiel. Sente saudade da sua família? Eu não. E aí, Coyote? Original G. Tentando dar meu melhor na minha pior fase. Sabe como é, menor? Feridas se curam com tempo, não com gás. E quando ganhei meu dinheiro eu perdi a base. Logo eu que fiz grito pros excluídos, tiração pros instruídos. Chegar aqui de onde eu vim é desafiar a lei da gravidade. Pobre morre preso nessa cidade, ó. Saudade quando era chinelinho no pé e quase nada pra te provar, camarada. Minha avó falou que Deus é pai, não é padrasto. Então ele me pôs de castigo pra pensar. Fazendo família sorrir de norte a sul. Eu fiz minha família chorar e ficar sem norte. E nessa vida pouca coisa faz sentido. Só que ainda eu não tô pronto para a morte. Hoje eu acordei meio Renato Russo, querendo recuperar o tempo perdido. Ela disse que ainda é cedo pra chorar. O mundo tá tão complicado pra esses pais e filhos. Diferencie trabalho de hobby. Os irmãos me ofereceram arma, ofereci um fone. Cada um faz suas escolhas pra não passar fome. Pro destino oferecer a alma, foram sujeito homem. E quando eu penso em julgar, o silêncio me consome. Porque o menino queria ser Deus, queria ser Deus. Porque o menino queria ser Deus, queria ser Deus. Porque o menino queria ser Deus, queria ser Deus. O menino queria ser Deus, queria ser Deus. Uma alma, um habito e o leve existência, que ela mesma uma peça no domínio exercido pelo poder sobre o corpo. A alma, efeito e instrumento de uma anatomia política. A alma, prisão do corpo. Se eu pudesse, eu dava um toque em meu destino. Não seria um peregrino nesse imenso mundo cão, e nem um bom menino que vendeu limão e trabalhou na feira pra comprar seu pão. Nem um bom menino que vendeu limão e trabalhou na feira pra comprar seu pão. Não aprendi as maldades que essa vida tem. Mataria minha fome sem ter que roubar ninguém. Juro que eu não conhecia a famosa Funabem, onde foi minha morada desde os tempos de neném. É ruim acordar de madrugada pra vender bala no trem. Se eu pudesse eu tocava em meu destino, hoje eu seria alguém. É ruim acordar de madrugada pra vender bala no trem. Se eu pudesse eu tocava em meu destino, hoje eu seria alguém. Seria eu um intelectual, mas como não tive chance de ter estudado em colégio legal, muitos me chamam pivete, mas poucos me deram apoio moral. Se eu pudesse eu não seria um problema social. Se eu pudesse eu não seria um problema social.
colega Luiz Henrique Rosa. Nós estamos fazendo trabalho, né, sobre pessoas que vivem à margem da sociedade, e o nosso tema escolhido foi os moradores de rua. Existem, né, como o termo mudou para morador, pessoas em situação de rua. Existem vários motivos para que eles se encontrem nessa situação, como, por exemplo, a dependência química de álcool e drogas, problemas familiares, pessoas que vêm de outras cidades pequenas, que não têm, né, na tentativa de conseguir emprego, que não encontram, pessoas que não têm emprego, enfim, vários motivos. O poder público, ele tenta intervir nessa situação, porém, como foi pesquisado, de formas falhas. Por exemplo, a prefeitura oferece abrigos para esses moradores, porém, algumas questões que precisam ser levantadas. Obviamente, lá não permite, né, o uso de álcool e de drogas. Então, muitas dessas pessoas, eles ficam resistentes a ir para esses locais. Também a questão de eles são separados por gêneros. Tem abrigos masculinos e abrigos femininos. Então, muitos com suas companheiras e companheiros, eles ficam resistentes. Também porque existem famílias, infelizmente, que moram nas ruas. Nós soubemos de um caso que foi relatado na sala, uma senhora que ela tem 5 ou 4 filhos, não me lembro. Uma das crianças tem câncer, ela tem que acompanhar a filha no hospital para o tratamento e não tem como um local adequado para deixar as outras crianças. Além do poder público ajudar, a sociedade também surge para conseguir ajudá-los também. Há várias propostas, linhas religiosas. E no nosso vídeo, a gente vai citar exemplo, tem a pastoral dos moradores em situação de rua. Eles fazem um excelente trabalho, né? Eles procuram, vão a campo, levam alimentos, bem como também os evangélicos, eles fazem um trabalho bacana, eles procuram alguns. O pastor Lucas, citado que vai aparecer no vídeo, inclusive ele até já conseguiu resgatar pessoas, né, retornar dignidade, levá-los para trabalhar. Além desses, tem as pessoas, as fraternidades espíritas, elas oferecem sopas, né, bem como também tem pessoas, né, que se unem para fazer o sopão, dentre outras. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço. Bom, pessoal, meu nome é Lucas Faria e eu queria falar um pouquinho com vocês aqui sobre as ruas, né? A gente tem desenvolvido um trabalho na região da Praça 7, né, as ruas, na rua de Belo Horizonte, né, com o pessoal que se reúne ali, que são os hippies, né? Os hippies, eles vivem em contexto de rua, a princípio por uma ideologia, mas a gente percebe que ao longo do tempo, né, a rua ela vai realmente judiando da pessoa, chega um ponto que ela não consegue mais, em muitos casos, né, sair daquele contexto de rua por conta do alcoolismo, por conta da própria situação, né, de degradação que a pessoa vive ali, né? A pessoa que vive na rua, ela vive numa margem, então ela recebe já um rótulo ali, por estar ali, na calçada, né, no contexto de rua, onde ela não tem um lugar para ela tomar um banho, onde ela não tem um lugar para ela se alimentar adequadamente, onde ela não tem um lugar para ela dormir adequadamente, ela não tem segurança na rua, né? Por isso que realmente é um contexto de muito estresse. E a gente tem feito um trabalho ali, principalmente com essa turma dos hippies, né, ali, e a gente tem feito uma abordagem às quartas-feiras com eles, tentando primeiro entender o contexto que eles vivem, né, o contexto histórico deles, cultural deles, para a partir daí a gente desenvolver um trabalho, né, de longo prazo com essa galera ali na Praça 7, tá bom? Deus abençoe, valeu! Olá pessoal, boa noite, eu sou o Marcel Marques, estamos aqui mais uma quinta-feira fazendo a doação aqui na Pastoral de Rua. Estamos pedindo a você que puder nos ajudar doando cobertor, marmitex, roupa, uma blusa. Se você puder doar, será muito bem-vindo. Deus abençoe, tá?
dia a dona falou comigo que dar esmola é pecado. Tá sustentando a miséria. Falei, que é isso, moça? Quem te falou isso? Ao andarmos pelas ruas da cidade, em meio a tantas luzes, carros, pessoas, lindas paisagens, não damos conta de que, neste mesmo cenário, esconde entre os seus meios uma grande população. Um contraste entre fartura e a necessidade. Pessoas com sonhos, objetivos, histórias, pessoas que desejam ser vistas de outra forma. Eles me veem, tipo assim, muitos me veem assim, me veem como um animal. Mas, tipo assim, posso, né, tem os dois lados da moeda, né? Tem um lado do bem e do mal no mundo. Mas as pessoas assim que vê, que conhece, que é filho do Pai Altíssimo, que é nossos irmãos, vemos logo. Um forte e respeitoso abraço, bisamo, felicidade e paz. Com o nome de Jesus Cristo para todos vocês. Respeitosamente, Foguete. 27 ontem, 27 de 10 de 2019. Foguete. Você escreveu ontem para sua mãe? Isso é meu sonho. Postar essa carta para ela? Ver ela. O cara me deu 20 reais pro seu velho, não quer saber por que é, não. Foi o Papai do Céu que mandou te dar. Tem contato dela? Entendeu? Sério. Muita gente nem compra bombom na minha mão. Me dá o dinheiro. Aí sabe o que eu faço? Me dá o dinheiro, o bombom é 2 reais, às vezes é R$1. Eu chego ali em cima, ele tem uma criancinha, vai 5 reais, é 3 bombom. Um pra cada um. Porque é assim. É abençoando, né? E o que a gente planta, a gente colhe. Tipo assim, velho. Você não tem esse ainda não, mano? Ô, tênis, mano. Ô, agora... Pode ser esse aí mesmo, qualquer um aí, ó. Ih, na moral. É sério mesmo, de verdade. Mesmo? Beleza, vamos embora então andando, assim, ó, descalço. Não, eu te dou meu chinelo, então. É porque eu preciso de um tênis. Vai me dar mesmo? De verdade? De verdade? Nunca. Nossa, cara. Aí, ó. Qual tem sido o seu olhar por elas? Aí, Macota Celinha aqui com a gente, falando do Senarab. Macota, se apresenta, por favor, e fala um pouco de Senarab, da luta dos povos de terreiro pra gente. Tá, eu sou a Macota Celinha Gonçalves Souza, eu sou uma mulher de candomblé, né, de nação banto, e estou atualmente coordenadora geral do Senarab, que é o Centro Nacional de Africanidade e Resistência Afro-Brasileira. O Senarab se encontra presente hoje em 22 estados da federação, tem 28 anos de existência e é uma entidade que foi criada para proteger, organizar, mobilizar os povos de terreiros para a defesa de seus direitos à prática religiosa. Né? Então o Senarab é eminentemente uma entidade voltada para este público, com um caráter muito específico, né? Não é uma entidade que ensina a rezar, nada disso. O Senarab, ele atua na organização das lideranças, das comunidades tradicionais, dos terreiros, para garantir o seu direito inalienável à prática religiosa, à liberdade religiosa e ao Estado laico. Na verdade, nós somos uma entidade que hoje se alinha no campo à esquerda, em defesa da vida, em defesa da liberdade religiosa, em defesa da democracia, em defesa dos direitos dos trabalhadores. Somos uma entidade feminista, anti-homofóbica. Então, e a conjuntura de nosso país hoje nos leva a buscar aliados neste campo para que a gente possa resistir, organizar e vencer o fascismo que está crescente em nosso país. Nós, os negros e as negras, nós negros e negras, somos, no fritar dos ovos, as maiores vítimas de todo esse processo, né? Então, a grande maioria dos trabalhadores são negras, a previdência ajuda aos negros, o mercado de trabalho. Então, porque a classe média tem plano privado. Se você for olhar, então assim, e nós somos a grande maioria desses trabalhadores pobres.
Na verdade, no fundo, quem vai ficar sem aposentar é preta e preto. Né? Esse espaço aqui mesmo, ele é um espaço que pertence ao governo federal e que nos foi cedido em regime de comodato. Mostrar um pouco né? aqui. Então, é um espaço construído por Oscar Niemeyer, né, para a dona Sara. Aqui vocês estão num auditório, um mini auditório, mas é uma obra de Oscar Niemeyer, estava abandonada, e nós conseguimos, durante o governo Lula, vir para cá em 2012. Mas isso por quê? Porque era um Estado comprometido com a promoção da igualdade racial. Né? Então, é bem diferente do Estado que nós vemos hoje. E com relação aos ataques que sofreram aqui, de corte de luz, né, de invasões nesse espaço? Nós tivemos há um tempo atrás um grupo de WhatsApp da região, uma região bastante conservadora, com características, tem pessoas valorosas, óbvio, mas tem a grande massa da comunidade, é uma comunidade conservadora, não nos acolheu com tanto os mais abastados, mais distantes, né? Nós chegamos a receber o WhatsApp falando que não ia permitir petismo nem macumbaria aqui, né? Nós tivemos um problema de roubo, e assim, roubos sempre em vésperas de grandes atos. Lançamento da Frente Brasil Popular, na véspera, vem aqui, corta a luz, leva a torneira que custa R$5, uma clara tentativa de inviabilizar a atividade. Quinta-feira mesmo aqui foi roubado novamente. Né? E a perseguição do povo de terreiro também, várias pessoas já não se sentem à vontade para andar, né, com as roupas tradicionais, né, da forma de expressar, né, a sua cultura e a sua religião. Na né? verdade, eu costumo dizer que o fascismo ele tem uma característica muito interessante, que é a da covardia. Né? O fascismo ele não tem uma cara, você não consegue colocá-lo num quadradinho. Ele tem essa característica. E nós estamos vivendo, em Minas Gerais particularmente, um crescendo desses casos de racismo. Não é uma questão só do Rio de Janeiro, como é divulgado, ou do Nordeste. Na verdade, você tem, hoje a sociedade brasileira é uma sociedade que está doente. Né? A intolerância, o racismo religioso, o preconceito racial. Hoje, o racista, o fascista, ele não precisa ter vergonha de ser. Pelo contrário, às vezes, ele é inclusive incentivado a aflorar esse seu lado pelo próprio presidente da República. Nós estamos com o caso emblemático de São Joaquim de Bicas, né? Onde a comunidade comprou o imóvel, pagou o imóvel, construiu o terreiro. Mas o vizinho, pastor neopentecostal, policial, poderoso na cidade, ele quer aquele sítio para fazer uma igreja. Então, para a gente finalizar, uma mensagem aí da Macota Celinha e de Senarab para a nossa sociedade, nosso povo brasileiro. Eu acredito que toda forma de rezar é sagrada. Né? Não existe guerra santa. Se é guerra, já não é santa. Né? Mas eu ainda aposto na humanidade, porque eu acredito, do ponto de vista da religião, além de toda forma de rezar ser sagrada, elas são extremamente semelhantes. Então eu tenho que aprender a respeitar o livre-arbítrio do outro, o direito do outro, para a gente conviver, porque os sagrados, as diversas formas de sagrados convivem harmonicamente. Nós é que precisamos aprender a viver em harmonia. Deixa o erê crescer pra ser
né? Quem fica, quem vai, tá. Quem consegue. Diz, vai. O menino negro não entrou na roda, aprendeu ainda cedo que o mundo ainda aborda tudo aquilo que difere do que europeu. E o menino preto mora no peito, se fudeu. Não deixaram ele entrar pra não dar asa à cobra. Querem que trabalhe honestamente numa obra. A construção civil, mais puta que pariu. O menino quer ser mais acereiro barril. E ele quase explodiu, mas não foi quase. Reza Oxalá que seu ódio nunca vaze, porque se o ódio vazar, o negro vai ser condenado. A vida mata o fraco e prende o revoltado. É assim ali na rua e não é diferente. Em casa, na escola, ele quer ser presidente. A professora não negou, mas também não permitiu. Ensinaram que o negro, quando chegou no Brasil, veio todo aculturado, sem língua portuguesa, rezando aos deuses errados, sem nenhuma riqueza cultural. Tá legal. Estudou que nem a sua bunda, não sabe nada de João Cândido, Zumbi e Gangazumba. A professora irritada não gostou da acusação, mandou pra diretora que mandou uma suspensão, pra ensinar quem é que manda nessa espelunca, e que nada vai mudar porque a cultura nunca muda, nunca muda. E quando ele voltar, já estigmatizado, sentido humilhado e quase revoltado, saberá bem e o motivo da vida de ser tão foda é que o menino negro não entrou na roda. A perna treme, parece videogame. É uma bolsa de sangue no chão e o nego geme. Eu me pergunto onde essa porra vai parar. Revolução da Che Guevara de sofá. A carne mais barata do mercado não tá mais de graça. O que não valia nada agora vale uma tonelada. A carne mais barata do mercado não tá mais de graça. Em 1965, um grupo de teatro da Bahia, 65 mais ou menos, montou o Caixeiro de Taverna de Martins Pena. Os personagens foram mais ou menos atualizados. Um português, esse tinha no texto original, vivia se queixando que estava no Brasil há 10 anos e ainda não tinha ficado rico. Enquanto isso, um camelô brasileiro, campado da vida, ia todo dia no armazém do português e ouvia essa missa. Um dia, o camelô, danado da vida, danado pode dizer em disco, não pode? Danado da vida virou pro português e disse assim: ó português, peraí. Ó português, pare de uma vez de se queixar assim da sua sorte ruim. Eu que sou filho daqui, sou camelô, e você vem das Portugas querendo ser doutor. Mas que horror! Calcule só o que é viver o tempo todo perseguido pelo rapa. Porque na hora da corrida, quem não sabe usar as pernas vai ficar sem ter comida. E veja lá, farinha seca, quantas vezes me faltou. Carne na minha boia é coisa rara, sim senhor. Lá em casa não tem água nas torneiras, e vá logo sabendo, lá também não tem torneira. Não vou mais em festa, casamento ou batizado, pois o meu guarda-roupa anda um pouco desfalcado. E quando chega o carnaval tão animado, pra comprar a fantasia faço um abaixo-assinado. E ainda tem assinante que é na base do fiado. Lucas, 28 anos, largou a profissão de motoboy para viver do trabalho informal. Lucas, conta pra gente um pouquinho da sua rotina,
A minha rotina, eu acordo cedo, né? Venho trabalhar. Tipo assim, do jeito que você pode ver que trabalho na rua, assim, com as mercadorias expostas. E em relação a isso aí, né? Temos dificuldade, uma barreira que é fiscalização, que no caso, o ideal não deixa a gente trabalhar normalmente, né? Que é um serviço legal, a mercadoria que eu comprei e paguei com meu dinheiro. E não vejo o porquê não poder comercializá-la. Ótimo. Agradeço a presença de todos aqui. Hoje iremos tratar de uma existência marginalizada, os jogadores de RPG. Não estou falando do RPG Rocket Propeller Grenade, aquele usado em guerras, muito menos do RPG de reeducação de postura global, usado em atividades fisioterapêuticas. Eu estou falando do Role Play Game, o jogo de tabuleiro, eletrônico ou analógico, fundado na década de 70. O RPG é praticado, jogado por pessoas de várias idades, de diversas regiões, de tipos de pensamentos diferenciados. E dentre as temáticas abordadas pelo RPG tem fantasia medieval, temáticas góticas, histórias de super-heróis, e entre outras. Além disso, o RPG possui outras vertentes. Ele tem um RPG de mesa, que é o mais clássico, tem o RPG eletrônico, que é jogado em videogames, e o RPG live action. Eu explicarei a respeito deles mais logo. Então, pode-se citar que o RPG já se envolveu judicialmente a respeito de 2 crimes, 2 assassinatos, e eles foram juridicamente presos a esses crimes. E justamente por o RPG tratar de temáticas góticas, de temáticas às vezes sobrenaturais, alguns discursos religiosos são voltados contra o jogo de RPG, que na verdade é só um jogo. Então, logo a mais, nós iremos tratar de um tutorial de como jogar RPG. Uma tentativa de roubo a 2 agências bancárias em Guararema, no interior de São Paulo, terminou com 11 suspeitos mortos num tiroteio com a polícia. Aê, 14? Выстрел! Aê, 14? Opa, brincadeiras à parte, restarão observações sérias para serem feitas. Seguem as observações. Os 2 casos citados onde o RPG foi criminalizado ocorreram no Brasil, e um deles foi solucionado. Os jogadores de RPG envoltos nesse caso foram inocentados. O outro caso segue sob análise jurídica. O objetivo aqui não é formar juízo de valor a respeito das decisões judiciais, mas o fato é que em ambos os casos citados, o RPG foi estigmatizado como ferramenta para os 2 crimes. É como se filmes, livros, músicas, novelas, teatros, videogames ou outros canais fossem culpabilizados para fornecer solução a ações criminais. Além disso, faltou abordar de forma mais profunda a respeito do RPG Live Action, modalidade mais teatral que é rechaçada dentro da própria comunidade RPGística.
bem como o RPG eletrônico, que é associado à inaptidão social. Vale citar também que comunidades RPGísticas foram abordadas para participar deste vídeo, contudo eles acharam que os 5 minutos de duração não seriam suficientes para explicar os detalhes que este assunto engloba. Além disso, eles não contrastaram com o tom humorístico que usei, e talvez isso demonstre como a temática é subjugada, já que mesmo eu, que sou aplicado à comunidade, não tratei o assunto no tom em que ele poderia ser tratado. Ademais, em BH existem diversas produções culturais voltadas para a temática, desde o arquiteto Renato Coloto, que é conhecido como Tio Elfo e anda pelas ruas de BH vestido do próprio personagem, até lojas, eventos, grupos e até mesmo um museu dedicado ao RPG. E o ponto mais importante dessa história é perceber como o potencial educativo e cultural do RPG é sacrificado por conta dos pontos citados neste vídeo. Para saber mais, pesquisem sobre RPG na educação. É isso, obrigado e tenham um bom dia. Ele andava muito para encontrá-la, mas quando se viam, ficava a 5 metros de distância, nem 1 centímetro a mais, nem a menos. Assim começa a peça Agreste, do dramaturgo Nilton Moreno, sobre a relação de um casal de lavradores no interior do Nordeste. Separados por essa cerca e pela distância, esse casal foi se conhecendo e foi se amando. Até que um dia eles decidem romper a fronteira que os separavam e correm muito, até se perderem e não tem mais como voltar. Firmaram a vida em um vilarejo, e lá eles fizeram sua casinha e foram se conhecendo aos poucos. Porque nada sabiam um do outro, trabalhavam como lavradores na terra. Como marido e mulher viveram por 22 anos, até hoje. Morto ainda vestido para o trabalho, ele dormia sobre a mesa da sala. Então, depois de 22 anos, o marido morre e, como toda cidade interior, as pessoas aos poucos começam a chegar. As vizinhas chegam ajudando com a viúva, com os preparos do corpo, enquanto o padre estava a caminho para a extrema-unção. Quando elas foram trocar a roupa do morto para o velório, as velhinhas perguntaram para a viúva: quer vesti-lo, fia? E a viúva respondeu: nunca que vi Etevaldo nu. E nesse momento aqui, o personagem ganha o seu nome, Etevaldo. Então as velhas começam a trocar a roupa dele e com seus rituais despindo, até que chegou o momento de trocar as calças e a cueca. Aí uma delas se surpreende: ó, gente, cadê? E começa uma discussão. É pequeno, não tem? E começa a indagar onde estava a genitália do defunto. Não, não tá. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Olha a teta. Menino, isso parece uma quirica. Creio em Deus Pai. Mulher é um tabaco. É mulher, é mulher. Disse e saíram correndo da casa. O marido dela é fêmea. Até o momento, viviam como marido e mulher. Todos os conheciam no vilarejo, eram muito discretos e sem filhos, e todos conheciam Etevaldo como homem. E naquele momento descobre que ele não tinha um órgão sexual masculino. E a viúva, sem entender nada, porque ela não conhecia, ela nunca tinha visto Etevaldo nu, ela não sabia o que era homem e o que era mulher. Então, confusa, ela não sabia o que fazer.
Então se espalhou pelo vilarejo que eram 2 mulheres que viviam em pecado. O padre chegou, cobriu o defunto e disse: minha filha, você dormiu com uma mulher. E a viúva: não, seu padre, eu dormi com Etevaldo. Não é ele, mocinha, é ela. E o padre disse que não pode benzê-lo porque ele morreu em pecado escuro. Eles sabem que eu sei que ele é mulher. Ele é mulher? Etevaldo era mulher? Esse é o momento mais crucial para o entendimento da construção do outro. Esse é o momento em que toda a construção que havia sido feita sobre a imagem de Etevaldo é de um homem trabalhador, forte, discreto, com sua esposa, boas pessoas, bonito até. E quando descobrem que não era um homem cisgênero, todos se assustam e todos começam a maldizê-los. E aqui eu faço uma observação que a partir do momento da descoberta, eles passam a tratar ele como mulher. Mas a pontuação é que não era uma mulher, era um homem trans, mas não se sabia sobre transexualidade. E esse é o ponto principal de entender a pós-modernidade e tirar as visões que foram construídas sobre o nosso corpo a partir de uma lógica binária e homogênea, que colocava as pessoas em compartimentos e segmentava. E essa sempre foi a lógica que existiu. Então, quando se descobre que Etevaldo não tem um pênis, ele passa a ser tratado pelo próprio autor como mulher. E eu acho que essa é uma visão nova que a gente precisa ter dessa peça. É que nunca foi uma mulher. A diferença é que, no caso, a esposa não sabia se era mulher. Não sabia, obviamente, o que era um homem trans e nunca tinha visto um homem nu. Ela não tinha uma lógica anterior para poder determinar o pensamento dela. Então, sempre foi o Etevaldo. Sempre foi um homem. Sempre foi o marido dela. Quando tem-se essa descoberta, muda automaticamente toda a percepção, toda a concepção. Depois apareceu o delegado, que disse que ela seria presa após o velório e que ele não poderia ser enterrado na terra do coronel. Então tem a legitimação do padre e do delegado, as autoridades, para poder atestar que ele não era ele. E a partir disso a sociedade se sente autorizada para poder demonizá-los. E o delegado sai da casa e as pessoas passam a noite a xingá-los. Em algum determinado momento, alguém acende um fósforo. E ela, que estava do seu lado, sem entender o porquê de tanto ódio, ela só queria morrer ao lado do seu marido e ela pede preces a Deus para que isso aconteça. E quando colocam fogo na casa, ela se sente finalmente atendida. Então, pela primeira vez, beija a boca do seu marido e olha para ele, enquanto a casa é consumida pelas chamas. Então, essa história, ela se passa no interior do Nordeste e provavelmente muito tempo atrás. Só que ela não é anacrônica. Ela ainda se faz muito presente nos dias de hoje. Ainda a visão que tem sobre todas as sexualidades, pessoas, corpos e manifestações dissidentes do homogêneo, que foram caracterizados como desviantes, enquanto as ciências sociais faziam essa invenção do outro em categorias compartimentadas. E se você não pertencesse a essas categorias, você seria uma pessoa à margem, uma pessoa não entendida. E quando a gente pega essa visão tão descolada do que é o discurso pós-moderno hoje, a gente consegue ter essa dimensão de que a construção social é feita de uma forma muito subjetiva. Ela viu seu marido como ele. Ela não sabia o que era mulher, ela não sabia o que era homem. Ela sabia que era ele, seu marido, seu amor. E hoje ainda existe a discriminação, o não reconhecimento das identidades dissidentes. Existe a discussão, existem os nichos, existem as participações, mas ainda assim temos uma visão colonizada sobre os nossos corpos. E essa construção precisa ser desconstruída. A dicotomia é entre homem e mulher, mas a gente transita entre isso. Etevaldo poderia ser um homem trans, ou poderia ser uma pessoa não binária, se esse entendimento fosse conhecido. E ainda assim, mesmo conhecido, é ignorado, porque a modernidade cravou segmentações que são muito profundas até conseguir se desconstruir essa ideia. Hoje o gênero é entendido como uma manifestação em diversos níveis, e não somente essa segmentação homem e mulher. A formação dos nossos corpos, a formação da nossa identidade, ainda é moldada dentro dessa lógica binária. É necessário que tenhamos muito cuidado com o uso dos termos mulher e homem. E para finalizar, a gente consegue entender que é nessa resistência que a gente encontra a sobrevivência. Porque se essa história perdura por tantos anos, é porque ela foi marcante e ela foi um sinal de resistência de 2 pessoas que ultrapassaram as barreiras de gênero impostas e tiveram sua vida e foram faladas. E mesmo que queimadas, elas perduraram nas cinzas. E da mesma forma, a gente precisa entender essa resistência como forma de sobrevivência pelo que somos e pelo que passamos. E aqui eu me coloco como parte desse grupo. Não se resiste sozinho à colonialidade do gênero. A gente existe e a gente resiste enquanto grupo.
Selma. Og jeg heter Martin. Jeg heter Ask. Jeg heter Victoria. Jeg heter Lars. Og jeg heter Felicia. Nå har jeg en liten jobb til dere. Jeg tenkte dere skulle putte de blå ballene i den ene vasen og de rosa i den andre. Okay. Skal vi ta rosa i den og blå i den da? Nei. Omvendt. Blå i denne. Men nå skal dere få belønningen deres. Oi. Hva er dette for noe? Hva er dette for noe? Ok, og nå kan dere åpne øynene. Oi! Hva? Jeg fikk litt mer. Molly, grunnen til at du har fått mindre enn Thomas, det er faktisk fordi du er jente. Det er kjemperart. Det er ikke bra. Det er skikkelig urettferdig. Hva tenker du, Felicia? Jeg jobbet helt likt, og så får vi ikke det samme. Vi var like flinke, og vi burde få like mye. Hvorfor det? Fordi ellers så blir det urettferdig. Det er liksom ikke forskjell på jente og gutt, da. Jeg tenker at det er feil. Hvorfor er det feil? Jenter er ikke mindre verdt enn gutter. Det har ikke noe å si hvis man er gutt eller jente. Sånn, jeg tror det er like mye nå. Nei. Nå har vi like mye. Nå har vi like mye.
Porque essa pessoa que chega, ela não tem família aqui, pouco conhece da realidade, não fala o idioma, não entende o que a gente fala, não conhece as regras mínimas, às vezes, da legislação, dos costumes sociais, etc. Então, ela vive uma situação muito retraída, muito difícil. As pessoas, em princípio, precisam de tudo, porque elas chegam com alguns bens pessoais e nada mais do que isso. Então, é necessário pensar em algum apoio financeiro, ainda que seja muito, muito modesto, em alimentação, em roupas de frio, em indicar aonde eles podem procurar connacionais, outras pessoas para morarem temporariamente, um acolher o outro. Um outro elemento importante que se deve oferecer desde a sua chegada é o acesso a aulas de português. O ensino do português não é uma questão só imediata, é algo que dá toda a base para a pessoa depois continuar. Outro aspecto importante é oferecer às pessoas oportunidades de capacitação para o trabalho. Entende-se por marginalização, segregação, isolamento, desunião, separação, apartação, distanciamento, segregação, racismo, desprezo, violência, desigualdade, hostilidade, injustiça e preconceito. Mas como podemos afirmar onde está a marginalização quando ela acontece num cenário que dura alguns milênios e quando se trata de duas nações que se odeiam mutuamente? Para entender o contexto atual da rivalidade entre os árabes e os judeus, é preciso voltar no tempo e entender alguns fundamentos. Os judeus e os árabes são nações irmãs. Isso quer dizer que possuem o mesmo patriarca, Abraão. A terra de Israel foi dada como herança ao filho legítimo de Abraão, Isaque, o pai dos judeus. Mas o filho fora do casamento, Ismael, pai dos árabes, também se sentiu dono daquela terra. E é essa a briga que dura até os dias atuais. Hoje em dia, há muitas notícias de que árabes são marginalizados pelos judeus. Israeli military says it has begun a quote wide-scale attack against Hamas targets there. You're looking at video coming to us from Gaza. Israel says it is in response to a shooting attack on its soldiers at the border fence between Israel and Gaza today. The Palestinian Ministry of Health says Israeli soldiers shot. Porém, é preciso lançar um olhar mais apurado sobre este assunto e ver além do que as mídias relatam. Existe também um contexto de marginalização e opressão de judeus por parte dos árabes. O território de Israel compreende uma área de aproximadamente 22 mil quilômetros quadrados de extensão,
com 470 quilômetros de comprimento e 135 quilômetros de largura. Neste pequeno território, que pode ser comparado em tamanho ao estado do Sergipe, vivem os árabes, que compreendem 20,9% da população, os judeus, que compreendem 74,5% da população, e outras religiões, como o cristianismo. É comum, ao se caminhar pelas ruas de Israel, ver lado a lado judeus e árabes, mas quase nunca de forma amigável. Existem alguns lugares dentro do território israelense que são de domínio árabe. Nesses locais, os judeus são colocados à margem e têm a sua entrada proibida. Portanto, é preciso, antes de se escolher um lado e começarmos a defendê-lo cegamente, observarmos os dois lados da moeda e tentar compreender, sem fazer juízo de valor, que a paz entre esses dois povos é algo ainda distante e que parece inatingível, mas que mesmo assim, possível. O que nós temos hoje é que a realidade dos presídios é a pior possível. Consequentemente, o que nós temos é uma piora do quadro do próprio preso desde o momento em que ele entra. Então, o preso que normalmente não teria uma certa periculosidade passa a ter contato com pessoas que têm periculosidade, que têm uma nocividade social muito grande e, com isso, há um upgrade da criminalidade. O Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias mostrou que, em dezembro de 2014, a população carcerária brasileira era de 40% de presos provisórios, ou seja, não tiveram condenação em primeiro grau. 55% tinham entre 18 e 29 anos. 61% eram negros e 75% tinham até o ensino fundamental completo. Com relação aos crimes, 28% dos presos respondiam ou foram condenados por crime de tráfico de drogas, 25% por roubo, 13% por furto e 10% por homicídio. O levantamento divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada em 2015 trouxe o número da população carcerária brasileira. O país apareceu na 4ª colocação mundial, com mais de 607 mil detentos. O Brasil hoje tem um déficit de vagas superior a 270%. Então, a situação física, estrutural dos nossos estabelecimentos prisionais é algo que vulnera regras mínimas estabelecidas, inclusive em convenções internacionais de que o Brasil é signatário, em relação ao modo pelo qual se trata uma pessoa sob custódia estatal. Foi quando eu já tinha completado 21 anos de idade. Aí nesse meio tempo eu pratiquei alguns assaltos, pratiquei alguns roubos de carro de novo. E aí eu fui pego e fui condenado a 19 anos e 4 meses. E dessa vez eu tive que ir realmente mesmo para dentro do sistema. Cela que era para 2, 3 pessoas tinha 10, 20. Naquela época fica um ao lado do outro, até para dormir, para deitar, entendeu? Debaixo das chamadas jegas, né, que é as camas, mas debaixo das camas tem uns buracos, a pessoa deita embaixo dos buracos, deita nos corredores, entendeu? Deita perto do banheiro. Já apanhou nessa cela lá? Quem já apanhou?
Vocês podem informar como é que foi isso? Quem que apanhou? Quem que bateu em vocês? Eles entram lá, estralam o portão. Eles quem? Eles quem? Diretor, vocês recebem aqui material de higiene, papel higiênico, sabonete e parte higiênica dental? Nada disso, a gente recebe aquilo. Nada disso. Aqui dentro, quantos estão com doentes? Aqui com ferida, com vergonha no braço, quantos estão assim? Pensei todos. Só os que chegaram hoje que não tem. Só chegaram agora que não. Precisa filmar aqui o banheiro aqui, pro senhor ver aqui. A gente pode filmar o banheiro aqui com a sua câmera. A situação da água lá, a água, só o senhor vendo lá a borracha que tem lá pra passar água pra todos nós tomar banho. Pede pedição, água, lá pra tirar a gente. A água tem que esperar entrar pra ver como é pra encher um balde pra gente tomar banho. O banheiro lá não tem nada, faz 3 meses, 4 meses que não é lavado. Desde quando eu cheguei aqui, não é lavado. A bomba de efeito moral jogada por um dos agentes dá início a um grande incêndio. E quando os detentos saem, começa a pancadaria. Os presos feridos e dominados apanham sem parar. Enfim, do começo ao fim de por todo o processo, por toda a trajetória do preso, é possível identificar uma série de expedientes violentos, deliberados, que o Estado impõe para esses sujeitos, para esses grupos. Então, nesse sentido, um pouco a mensagem que eu gostaria de enfatizar é de que, tão importante quanto combater esses atos tipificados como torturas, espancamentos, os maus tratos, é combater essa violência e essa tortura difusa que faz funcionar a prisão, que participa, que faz parte, que é constitutiva da própria instituição prisional. São Paulo, dia 1º de outubro de 1992, 8 horas da manhã. Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia. Você não sabe como é caminhar com a cabeça na mira de uma HK. Metralhadora alemã ou de Israel, estraçalha ladrão que nem papel.
A liberdade é sem preço, ele merece uma segunda chance. No fim do túnel, luz, o recomeço. A fé do homem é teu sangue. Canto, a liberdade soa como música que tá de volta às ruas. Sua vida continua, mas sem caô, antes de discriminar. Atira a pedra quem nunca errou, eles só sabem julgar. De óleo já chegaram a 6 rios. As imagens mostram manchas pretas espalhadas na Foz do São Francisco, no município de Brejo Grande, em Sergipe. Segundo o IBAMA, as barreiras de contenção que foram instaladas no estado não são eficazes para conter a substância, que é densa e fica submersa. Os equipamentos só poderiam reter o óleo se estivesse na superfície da água. Difícil prender. Não estamos só negando informações. A gente tem uma certa cautela em divulgar essas linhas investigativas para não gerar má informação, para não gerar problemas diplomáticos, eventualmente. Eu ouço do senhor que seria precipitado falar a origem, né? Mas o próprio presidente da República foi para a imprensa e falou que esse óleo era da Venezuela. E falou, e ele falou e falou mais. Ele falou que era criminoso. Queimadas.
A Agência Espacial Americana captou aumento nos focos de queimadas e o corredor de fumaça que chegou à região. De que organizações não governamentais seriam responsáveis por incêndios criminosos. Nós tiramos dinheiro de ONGs, então pode estar havendo ação criminosa desses zongueiros. Mas não apresentou nenhuma prova para sustentar essa tese. Pode levar 10 anos ou simplesmente não se conceder uma licença ambiental. Essa forma xiita de tratarmos o meio ambiente que eu estou preocupado. Não vou admitir mais IBAMA sair multando a torta direito por aí, bem como o ICMBio. Essa festa... A gente se depara com bastante desmatamento, os troncos de árvores jogados pelo chão, sinais claros de queimada recente. Libera ônibus sucateado para rodar e ainda vem achar que está no direito. Coloca no outro horário, né? Não, tem que recolher. Vou tentar. O degrau vai descer, tudo não vai, então eu vou entrar. Ah? Recolhendo, recolhe. Não vou no colo nesse ônibus, não vai. Não, porque a cadeira dela está aqui assim de bateria. Ela não quer, não. Ela quer assim de bateria, a cadeira é assim. O elevador, irmão, não tem problema no elevador. Aqui, ó, eu desço ele, eu levanto ele, a rampa vai pra frente, vai. A hora que eu desço ele, o degrau tem que ficar. O degrau não pode ir junto, não, o degrau tá indo, então o degrau não vai. Entendeu? Do lado direito?
populares carregando a cadeirante, que a CBTU diz que é 200 quilos que pesa a cadeira, que não tem ninguém para carregar. Olha para vocês verem que absurdo, olha. Ah, é da sua mãe, né? A Câmara Municipal, onde os carroceiros estavam reunidos para poder lutar pelos direitos deles, né? Só que como que uma pessoa luta pelo direito deles, tirando o direito de ir e vir da gente?